Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Vilafã e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o artigo intitulado Análise multicritério na seleção de banco de dados não estruturado NoSQL para CPRM, a partir do método híbrido Prometer-Sapevo M1. Esse artigo faz parte da avaliação da cadeira Desenvolvimento de Plataformas Computacionais de Apoio à Decisão, ministrada pelo professor Dr. Marco dos Santos, do Instituto Militar de Engenharia. Essa apresentação foi estruturada com os seguintes tópicos: introdução, entendimento do problema, fundamentação teórica, estudo de caso, resultados e conclusão. Bem, o estudo de caso é uma situação real da CPRM, Companhia de Pesquisas Recursos Minerais. É uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia com atribuições do Serviço Geológico do Brasil. Suas atividades principais são levantamentos geológicos, avaliação dos recursos minerais do Brasil, levantamentos geofísicos, levantamentos hidrogeológicos e gestão da informação geológica. Em 1999, a empresa passou pelo processo de downsizing, saindo do ambiente de mainframe para a plataforma baixa. Para essa nova realidade, a empresa incorporou sistema gerenciador de banco de dados relacional, o SQL Server, para atender às aplicações científicas e administrativas, como por exemplo o RP da TOTOS. Segundo o levantamento da Gartner, estima-se que 80% dos dados produzidos hoje em dia são dados não estruturados, produzidos mundialmente. Portanto, hoje independe se a empresa é pública ou privada, se é e-commerce ou não. É necessário saber lidar com esses dados. E aí surge a necessidade de incorporar uma solução de um sistema gerenciador de banco de dados, NoSQL, para atender essa demanda. E para esse cenário, o estudo de caso adotou uma ferramenta de apoio multicritério à decisão, baseado no método híbrido Prometer-Sapevo M1. Por este mapa mental, temos uma visão do escopo do trabalho. O problema é a ausência de um banco de dados para armazenar e gerenciar dados não estruturados. E aí temos várias consequências disso, né? O dado é descentralizado, ou seja, é aquele dado departamentalizado, sem uma visão corporativa. Sem controle de redundância, dado repetido. Se o dado é repetido, pode haver perda de integridade. Se o dado é repetido, aumento de espaço de armazenamento. Falta segurança, pois não existe uma política interna de backup por eles estar completamente espalhados. Sem restrição de acesso também. E sem organização, ou seja, existe um grande volume de dados que não estão integrados entre eles. A origem desses dados não estruturados são várias, desde internamente de vídeo, através de vídeos, áudios, documentos textos, imagens, gráficos, mapas digitais e e-mails, até provenientes de redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, Google, YouTube, WhatsApp e por aí vai. Em outras palavras, a gente precisa preparar a organização para essa nova cultura, para ela poder receber a informação, saber lidar com ela e gerar informação a partir daí. Quanto ao custo, o custo de aquisição é zero. Por quê? Porque todas as alternativas estudadas fazem parte de open source, ou seja, software livre. Né? No entanto, existem os custos indiretos, que seriam aqueles com treinamento, capacitação, consultoria. Em relação aos tipos de banco de dados selecionados, foram 4: MongoDB, o Cassandra, o Redis e o NeoGL4, cada um com as suas especificidades. A metodologia para desenvolvimento deste artigo está representada no seguinte fluxo de trabalho. Inicialmente, foi definido o escopo do problema. Em seguida, na pesquisa bibliográfica, foi necessário buscar informações acerca de temas que foram objeto de estudo neste artigo, como métodos multicritérios de apoio à decisão, banco de dados NoSQL, dados não estruturados, e essas informações foram buscadas em várias fontes, como artigos, publicações, sites especializados em banco de dados, fóruns de discussão e especialistas, tanto internos da CPRM quanto externos, como consultores que prestam serviço à CPRM. Depois disso, foram definidos os critérios e as alternativas. Em seguida, foi escolhido o modelo de apoio multicritério à decisão Prometer-Sapevo M1.
por ser capaz de trabalhar tanto com dados qualitativos quanto quantitativos. Em seguida, com auxílio do software, com a aplicação promethesapevo.com, os dados foram imputados para dentro dessa aplicação e gerado os resultados de ordem cardinal e ordinal, e uma análise mais detalhada através de gráficos. Agora, de uma maneira bem resumida, eu vou falar das etapas que compõem o método Promethe-Sapevo M1. Estruturação do problema. Aqui são identificadas alternativas, identificados critérios e montada uma matriz estruturada de critérios por alternativas, que vão servir de base para avaliação qualitativa e numericamente para avaliação quantitativa. Na avaliação qualitativa, há a comparação par a par entre as alternativas para cada critério, obedecendo uma escala de importância de -3 a +3, onde -3 é absolutamente pior e +3 absolutamente melhor. O resultado daqui são matrizes normalizadas com valores de 0 a 1. Na avaliação quantitativa, existem dois parâmetros que são adicionados: parâmetros de maximizar ou minimizar, conforme o critério, e uma das 6 funções de preferência que o método dispõe. Igualmente, a avaliação qualitativa, aqui também o resultado final são matrizes normalizadas com valores de 0 a 1. Obtenção dos pesos. Bom, aqui há uma análise entre critérios, definindo as preferências entre eles, também utilizando a escala de importância de -3 a +3, onde -3 é absolutamente menos importante e +3 absolutamente mais importante. São definidos os pesos para os critérios qualitativos e os pesos para os critérios quantitativos. São os pesos globais. Obtenção dos índices de preferências globais. Bem, com os pesos definidos na etapa anterior, todas aquelas matrizes que foram criadas na avaliação qualitativa e quantitativa, elas são ponderadas, todas elas, e é chegado ao fluxo de preferência, que tem valores positivo e valores negativos, ou seja, o quanto aquela alternativa dominou e quanto aquela alternativa foi dominada. O fluxo líquido é a diferença entre o positivo e o negativo. Avaliações de preferências parciais, totais e por intervalo. Aqui é a aplicação do método Promethe 1 para avaliação parcial, do Promethe 2 para avaliação de preferência total e o Promethe 3 para avaliação de preferência por intervalo. Bem, agora nessa tabela aqui são mostradas as diferenças entre dados estruturados e não estruturados. Dados estruturados. Estrutura rígida, projetada previamente. Cada campo de dados tem um formato bem definido. Formato é um padrão aceito pelo campo. Dados de um mesmo registro possuem relação entre eles. São os relacionamentos. Registros possuem valores diferentes, mas mesmos atributos. Atributos ou campos são definidos por um esquema. Isso aqui é a formatação tabular, né, do dado. O maior exemplo disso são os bancos de dados relacionais. SQL, Server, Postgre, Oracle, MySQL e por aí vai. Dados semi-estruturados. Aqui, enquanto aqui a estrutura é rígida, aqui ela já é flexível. É uma representação heterogênea. Cada campo de dados tem uma estrutura, mas não existe uma imposição de formato. O esquema é criado com a definição de elementos internos dos arquivos, nós, legíveis para seres humanos. Talvez o exemplo mais conhecido aqui seja o padrão XML, né? Dados não estruturados. Enquanto aqui era flexível e aqui é rígida, aqui é sem estrutura, ou com mínima possível, né? Mais de 80% dos dados gerados do mundo é desse tipo. Isso aqui foi uma pesquisa da Gartner. Exemplo: textos, arquivos, documentos, imagens, vídeos, áudios, redes sociais e por aí vai. Por fim, a NoSQL quer dizer Not Only SQL, não apenas SQL. SQL é linguagem de consulta estruturada, né? Porque as pessoas falam NoSQL traduzindo para sem SQL, não é bem isso. Bom, agora é a apresentação do estudo de caso.
Essa tabela é uma tabela informativa referente aos bancos de dados NoSQL que foram selecionados para essa análise. Basicamente, foram escolhidos um banco de cada categoria. Hoje em dia, os bancos NoSQL eles são divididos em categorias: chave-valor, coluna, documento e grafos. Quando eu digo categoria, estou me referindo a como o banco implementa os dados não estruturados internamente, como é que recupera, como é que grava. E para cada categoria dessa foi selecionado um banco. O Redis para chave-valor, o Cassandra para coluna, o MongoDB para documento e o Neo4j para grafos. E aqui são informações complementares. Bem, essa daqui é a matriz que serviu como referência para todo o desenvolvimento desse trabalho. Ela é composta por 10 critérios qualitativos e as quatro alternativas que já foram mencionadas. A composição dessa matriz se deu através de pesquisas a sites especializados em banco de dados, fóruns de discussão, pesquisas em artigos e publicações e opiniões de outros especialistas também. Bem, a partir de agora, foi utilizada uma ferramenta computacional, um aplicativo web online, para auxiliar na entrada de dados, no processamento e geração de resultados. Então, aqui foram feitas todas as entradas de dados referentes às alternativas, aqui foram feitas as entradas de dados referentes aos critérios qualitativos, e aqui, por não haver critérios quantitativos, a coluna ficou em branco. Em seguida, para cada critério, foram definidas as preferências entre as alternativas, baseada na escala de importância, onde -3 representa absolutamente pior e +3 absolutamente melhor. A seguir, são definidas todas as relações de importância entre os critérios, conforme a escala de importância, que varia de -3 sendo absolutamente menos importante até +3 sendo absolutamente mais importante. Como resultado das relações de importância entre critérios, é gerada uma matriz numérica de -3 a +3 conforme a escala de comparação. É aplicada uma fórmula matemática e essa matriz é normalizada. E o resultado dessa normalização são gerados os pesos globais para cada critério, conforme essa tabela para esse estudo de caso. Para todas as matrizes normalizadas de cada critério, tanto qualitativo quanto quantitativo, são aplicados os respectivos pesos gerados e ponderados pela média, gerando o índice de preferência global ponderado, que nos informa o fluxo negativo, ou seja, o quanto aquela alternativa foi dominada, e o fluxo positivo, ou seja, o quanto aquela alternativa dominou. O fluxo líquido é a diferença do fluxo positivo com o fluxo negativo, gerando a classificação final das alternativas, que para esse estudo de caso, o MongoDB se saiu vencedor. Ainda é possível termos uma análise mais detalhada através de gráficos. Pela análise de preferência parcial, que se refere ao Prometeu 1, vemos que o menos favorável foi o Neo4j e o mais favorável foi o MongoDB. E houve apenas uma situação de incomparabilidade entre o Neo4j e o Cassandra. No segundo gráfico, pela análise de preferência total, que se refere ao Prometeu 2, o resultado se manteve com o vencedor apresentando o maior fluxo líquido. Apenas como informação complementar da situação mercadológica atual, segundo o site dbengines.com, o Mongo, entre os 4, continua liderando. E num ranking total envolvendo bancos de dados relacionais, ele aparece em quarto.
Como conclusão deste trabalho, posso afirmar que, através do uso do método híbrido Prometer-Sapeu-VM1, o objetivo foi alcançado de maneira eficaz, realista e totalmente aderente ao estudo de caso proposto. O método sinalizou o gerenciador de banco de dados NoSQL MongoDB como vencedor. Vale ressaltar a importância do uso deste método multicritério de apoio à decisão, pois facilita o processo decisório, aumentando a probabilidade de acerto e evitando tomada de decisões equivocadas, podendo gerar desperdícios de investimentos. É isso, muito obrigado.